Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Capítulo 26, versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36, onde o título vai falar de Jesus no Getsemane. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Os que não encontraram, diga, espere só mais um pouquinho. Amém? Vamos então para a leitura. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Poder tomar seus assentos com toda a liberdade de glorificar o santo nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é uma noite solene, como todos sabem, a qual celebraremos a ceia do Senhor. E neste momento solene, o nosso coração deve estar somente ligado na lembrança do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor colocou no meu coração para me ministrar sobre esta palavra, a partir da sua oração ali no jardim do Getsemane, e que o Espírito de Deus possa colocar nos meus lábios palavras inspiradoras para a nossa vida nessa noite. Quero pedir que os irmãos estejam atentos à voz de Deus. Vamos lá. Meus irmãos, se nós formos calcular por gerações, nós iríamos achar um valor aproximado desde Adão até Jesus. Porém, a Bíblia deixa registrado a genealogia de Jesus, que é de Abraão até Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, na genealogia de Jesus, no primeiro capítulo, vai falar uma contagem desde Abraão. E ali está dizendo que de Abraão até Davi foram 14 gerações. E de Davi até a deportação babilônica, mais 14 gerações. E da deportação babilônica até o Cristo, mais 14 gerações. Calculando, são 42 gerações. Uma geração, segundo a promessa de Deus depois do dilúvio, é uma vida de 120 anos, segundo o que Deus prometeu que o homem vivesse. Mas as misericórdias de Deus é as causas de nós sermos consumidos. Nós sabemos que já pessoas passaram de 120 anos no decorrer dessa caminhada.
Porém, o que Deus falou depois do dilúvio é que o homem viveria só 120 anos. É o que está escrito lá. Porém, então, calculando uma geração que é de 120, vai dar aí quase 6.000 anos. Não vou falar que é exato, mas é por aí. Se os irmãos calcularem que 42 gerações vezes 120, vocês vão achar o resultado dessa soma de Abraão até Cristo. Porém, vamos lá. Uma promessa que Deus fez para a humanidade, que iria enviar seu Filho para que esse fosse feito sacrifício para que o ser humano pudesse ter salvação, ter comunhão com Deus. Enfim, os irmãos já sabem dessa história. Vamos então para que o Senhor quer que eu fale. Tenho que começar por aí. Então, Jesus se ocultou da humanidade durante 30 anos. Jesus viveu aqui na terra 33 anos, segundo a Bíblia registra sobre ele. 30 anos ele estava oculto. A Bíblia diz que ele crescia em estatura e conhecimento. Jesus esteve oculto durante 30 anos, se preparando para fazer a obra de Deus, cumprir o seu ministério. Segundo a lei dos judeus, um homem só poderia executar o seu ministério com 30 anos. É por isso que João Batista começou o seu ministério com 30 anos. E é por isso que Jesus também começou o seu ministério com 30 anos. Porque Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas cumprir. Então, como um judeu original, ele tinha que estar segundo a lei. Sendo assim, ele então se oculta 30 anos, e com 30 anos, então, ele começa o seu ministério. E Jesus, então, se revela para a humanidade durante 3 anos. Cumprindo esses 3 anos, é chegado o momento do sacrifício. O sacrifício, o ato solene, algo incrível que Deus iria fazer sobre a humanidade. Um sacrifício que humano nenhum poderia cumprir, a não ser o Filho de Deus, aquele que nasceria sem pecado e iria morrer sem pecado. Somente ele poderia cumprir esse propósito. Porém, o propósito era difícil, era árduo. Mas Jesus estava como um soldado valente na posição, sem olhar para a esquerda e nem para a direita. Pois bem, chegando então um momento crucial, em que agora chegaria o sofrimento para ele, aquilo que o esperava não poderia mais ser adiado. Jesus foi conhecido maravilhosamente como aquele que curava, como aquele que se revelava o Deus Todo-Poderoso, aquele que multiplicava o pão. Porém, agora era chegada a hora do sacrifício, e o Filho do Homem iria ser entregue na mão dos pecadores. E começa então a partir do Getsemane. E nesse momento ele chama João, os 3 apóstolos dele, os 2 filhos de Zebedeu, mais Pedro, e ali vai para o Getsemane. Chegando lá, ele relata essa palavra, que a alma dele está angustiada até a morte. E ele segue para orar. Nesse momento, por que a alma dele está angustiada? E por que assim, então chega-se um peso naquele lugar? Porque agora é chegado um momento crucial em que ele iria agora colocar os pecados da humanidade inteira sobre seus ombros. E quando os pecados ali estão sobre os seus ombros, então pende sobre a vida dele. E aí nós sabemos que está registrado que ele suou ali naquela noite gotas de sangue. O seu suor se tornou em gotas de sangue. E nós sabemos que a pessoa que soa dessa forma, ela está praticamente já morrendo, infartando. O homem normal, sem a chamada de Deus, não resistiria de forma nenhuma a uma opressão tão grande dessa. Mas Jesus, que não poderia morrer de ataque cardíaco, de forma nenhuma ele poderia morrer naquele momento. Aquilo só era o começo do sacrifício que ele estava a enfrentar. Então, nesse momento, a sua alma angustia-se, e por algum momento ele diz para o Pai afastar agora esse cálice,
que é afastar o sacrifício, a mesma coisa, afasta de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: Pai, afasta de mim esse sacrifício. Esse sacrifício é insuportável. Um homem santo receber pecado sobre as suas costas se torna um fardo pesado, se torna um fardo obscuro, algo terrível, que fede diante de Deus, algo que afasta a pessoa de Deus. E agora a santidade é ferida pelo pecado de toda a humanidade. E Jesus agora pende com esse peso e pede para o Pai, se possível, afastar esse cálice. Mas ele, tomando a posição de que só ele poderia cumprir esse sacrifício, que a chamada estava com ele, o cajado estava com ele, e de forma alguma ele poderia abandonar agora, porque era chegado o momento era dele, e ninguém mais poderia viver esse momento senão ele. E ele diz para o Pai: mas se possível, não faça a minha vontade, sim a sua. Nós agora podemos entrar na história e tentar ver o que Jesus estava passando como humano e como Deus santo. Há uma batalha espiritual tremenda nessa noite, porque agora é um momento decisivo da humanidade, uma humanidade caída e ia se colocar de pé, e as forças das trevas estavam agitadas, estavam lutando para que Jesus desistisse, mas Jesus, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua divindade, ele não desistiu. Aleluia! E a primeira prova, a primeira aflição do sacrifício, ele vence. Rompe as barreiras, agarra a força aonde não tem e segue. Aleluia. Eu quero continuar. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E a história continua, para avançar um pouco, e chega um momento então que Jesus vai ser entregue na mão dos pecadores. Jesus é preso. Aleluia. É interessante que tudo isso acontece depois que ele ministra a ceia. Tudo isso aconteceu depois que ele ministrou a ceia. Ensinou os discípulos o que nós vamos fazer hoje e seguiu a linha do sacrifício. Então Jesus é preso no versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e com porretes, vinda da parte dos príncipes sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus aqui, mesmo sendo traído, ele olha para Judas Iscariote e diz: amigo, a que vieste? Porque Jesus veio para os que haviam se perdido. Jesus veio para os doentes, para que os doentes fossem sarados. E de forma alguma Satanás iria atrapalhar esse propósito divino. Jesus se manteve
estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e o feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíde como para um salteador, com espadas e correios para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeis. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. E então todos os discípulos, deixando, fugiram. Jesus agora está preso na mão dos pecadores. Os seus discípulos se dispersam e Jesus está sozinho. E segue a caminhada da crucificação. Aleluia. Jesus estava pronto para o sacrifício. Pedro quis defender ele, mas esse era o momento em que o Cristo não poderia ser defendido como humano. Ele disse: porventura meu Pai me enviaria 12 legiões agora? Aleluia. E eu quero te dar uma palavra que ele disse para Pilatos: eu para isso vim, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Essa palavra ele disse para Pilatos. Jesus nasceu para isso e para isso ele veio. E nesse momento não tinha que ser defendido, ele tinha que passar por este sacrifício. E segue Jesus preso e vai para as mãos dos sacerdotes. E eu quero adiantar agora e ir mais para frente e ir já direto para o sacrifício de Jesus. Mateus 27, 28. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Vou repetir, versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vertiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Esse momento aqui, se você está conectado nesse momento, se nós estivéssemos conectados de verdade, nós choraríamos agora. Havia um pranto de choro nesse momento, porque é triste o que aconteceu com Jesus aqui. Depois de ser rejeitado pelo seu próprio povo, de ser injuriado pelos sacerdotes, agora Jesus, ele sofre o escárnio dos soldados, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, depois de colocar na cabeça, bate uma vara na cabeça de Jesus. E quando bate com aquela vara na cabeça,
os espinhos entram na cabeça e aquilo dói. Cospem na cara de Jesus. E Jesus, suportando e pensando consigo, conjecturando eu, vai acabar. Jesus começa a olhar para a humanidade, para esquecer da dor. Ele olha para a humanidade e começa a lembrar o que ele dizia para a humanidade: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mandamento recebi de meu Pai. Eu tenho poder para dar e tornar a tomar. Aleluia. Ele começa a pensar: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Jeová Nissim. Eu não posso parar aqui. Eu tenho que suportar. Milhões e milhões de pessoas estão dependendo de mim nesse momento. Eu não posso agora desistir. Eu vou suportar essa cuspida na minha cara. Eu vou suportar essa cana na minha cabeça. Eu vou suportar essa coroa de espinhos, porque muitos ouvirão a minha palavra e hão de crer em mim. Aleluia. Porque ainda me convém agregar outras ovelhas que não são desse aprisco. Por isso eu devo suportar. E Jesus, em seu ânimo, ele suporta. Pode bater no suporte. Pode cuspir que eu suporto. Aleluia. E Jesus segue a sua crucificação. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram seus vestes, e lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes e os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali estavam ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo numa cana dava de beber a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo,
E tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande amor, ou grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então está aqui o registro do que aconteceu com o nosso Cristo e como ele foi crucificado. E nessa noite estamos lembrando o que aconteceu. A mensagem da cruz é a melhor mensagem de todos os tempos. É uma mensagem de salvação e não há outra mensagem melhor. Glória a Deus. Eu não quero deixar Jesus pendurado na cruz. Eu quero também falar da ressurreição, para concluir essa mensagem. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E eis que vou tem dito. Então veja que Jesus aqui foi crucificado, morreu e ressuscitou. Cumpriu o projeto de Deus na humanidade. O momento de dor passou e agora é ele vitorioso. Aleluia, Jesus. No hino que diz: tragada foi a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Aleluia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Glória a Deus. Porque agora Jesus vence a morte. Aleluia. Jesus toma as chaves do inferno. Aleluia. E cumpre o projeto de Deus aonde nós hoje se encaixamos. Glória a Deus. O maior projeto de Deus sobre a humanidade se cumpriu através do sacrifício de Jesus. Aleluia. E nessa noite nós iremos cumprir e obedecer aquilo que Ele tem nos pedido, de anunciar a sua morte até que Ele venha. Nessa noite, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que foi sacrificado por todos nós. Aleluia. Nesse momento, iremos já fazer a segunda parte, que é a celebração da ceia. Não irei orar encerrando agora. Quero pedir que os presbíteros